Nós estamos nessa luta já faz quase 4 anos, né? As associações de cannabis, que é esse tema da PL, que é um tema que cada mês ou cada dia que passa está mais em evidência, e eu acho que é único e exclusivamente por conta dos resultados que ela traz, né? Então, a realidade brasileira é muito única mesmo, deputada, porque esse movimento associativo, que são as associações que surgem, geralmente são de mães e pacientes que se organizam e fazem, né? Que é a história da nossa e é a história de quase todas da federação que a gente participa também. É um movimento brasileiro, né? Ele não aconteceu lá fora. Hoje a associação, que nasceu por conta do filho da minha irmã, que é autista, e os resultados que a gente teve nele instantaneamente, depois de viajar o país todo atrás de algum resultado, a gente conseguiu com óleo produzido na minha cozinha ali, né? E aí a planta abundante de Deus rendeu aquele tanto de medicamento. A gente já participava de grupos de mães que procuram tratamento de tudo quanto é forma. Eu repliquei esses óleos que sobraram ali, isso há 4 anos atrás. E o que eu falei no início, os resultados fizeram a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Estamos em Brasília, onde nós viemos conhecer e parabenizar os deputados que fizeram o apoio da PL 399. A Flor da Vida é uma associação de cannabis terapêutica sediada na cidade de Franca. Atendemos atualmente mais de 1.500 famílias, onde levamos um tratamento digno e o primeiro acesso com óleo de cannabis medicinal. Viemos até Brasília para conversar com diversos deputados e parlamentares a respeito da PL 399 e mostrar o nosso trabalho para eles, que acaba servindo de modelo de regulamentação. Beleza, prazer, Lenor. Eu sou do estado, que é o Rio Grande do Norte, em que esse tema tem uma certa evidência, porque é lá, por exemplo, que fica o Instituto do Cérebro da UFRN, em que existem muitas pesquisas sobre o tema da cannabis medicinal, né? Lá também tem associação de pacientes, enfim. É um tema que costuma ser debatido lá, e aí eu acabei me aproximando com o tema por causa da atuação parlamentar mesmo, né? Uma das coisas que me interessou a ingressar na comissão foi de saber dessas histórias, né? Como as que a gente, né, tanto cotidianamente escuta, e aí cada vez que conhece fica mais evidenciado, né, a efetividade desse tratamento, dessas histórias de famílias que tiveram suas rotinas completamente alteradas de forma positiva por causa dos resultados, né, do uso da cannabis medicinal. Estou recebendo aqui os representantes da entidade Flor da Vida, de Franca. Estou recebendo o Enor, estou recebendo o Antônio Pádua, o Vitor Balieiro, para uma conversa sobre a regulamentação do uso medicinal da cannabis, o PL 399. Hoje no Brasil tem milhares de pacientes, ou milhões de pacientes, que já se tratam com cannabis medicinal. São diversas enfermidades, como as epilepsias refratárias, dores crônicas, problemas com sono, ou pessoas que estão se tratando com quimioterapia, porque estão em tratamento do câncer, ou pessoas que têm AIDS e que estão se tratando com os antirretrovirais e cujos efeitos colaterais são muito pesados, ou mesmo doenças neurológicas como esclerose múltipla, Parkinson e também Alzheimer. E eles estão trazendo a experiência deles maravilhosa em Franca,
em que eles têm uma associação de pacientes, com 1.500 pacientes, e que esses pacientes, quando com receita médica, prescrita por um médico, precisam do óleo da cannabis, eles produzem esse óleo da cannabis e é uma produção que tem um controle de qualidade e que acode esses 1.500 pacientes que obtêm esse óleo a partir de Franca e que vêm aqui apoiar o PL 399 porque entendem que no PL 399 essa atividade estará regulamentada e esses pacientes estarão atendidos com maior segurança. Eles pensaram que a gente precisa de uma autorização. Está rolando, né, o projeto de lei 399, no qual a gente participou das mesas, né, fomos convidados. No cenário atual, né, nesse governo, ou desgoverno, né, ele é um projeto de lei que tem alguns avanços, com certeza absoluta. A gente está no Brasil. Mas ele, ao meu ver, ele nasce um pouco atrasado, né? Então ele não considera algumas realidades e, ao mesmo tempo, eu entendo que ele tenta abarcar o que é possível no cenário atual. Mas, assim, o fato de não considerar o autocultivo, né? O fato de talvez exigir algumas coisas de associações que associações pequenas não possam cumprir, isso vai fazer com que a lei continue a não ser seguida totalmente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um marco regulatório, fala do uso industrial, do uso para fibra, para biodiesel, né? Então, é um marco regulatório nesse cenário. Todo mundo deveria ter, né, o porte da associação pequeno e um porte maior, né? Deveria ter uma certa diferenciação. Mas eu vejo que ele ainda tem muito o que melhorar. Por isso que a gente fala, né, a luta continua. Então, a gente vai continuar brigando ali para que a gente tenha as nossas demandas atendidas, né? Nós estamos falando de uma planta cujo uso medicinal remonta a mais de 3, 4 mil anos antes de Cristo. Tanto na China quanto no Egito, nós temos exemplos da utilização da cannabis para fins medicinais. Há teólogos famosos que, inclusive, afirmam que o óleo utilizado pelos primeiros cristãos, inclusive Cristo, era um óleo fruto da cannabis. E na área da manufatura, não é? Se não fosse o cânhamo, o Brasil talvez não tivesse sido descoberto ou encontrado, porque a vela das naus, as cordas das caravelas eram todas feitas de cânhamo. E agora estamos, em pleno século XXI, ainda discutindo a possibilidade de que o Brasil produza a cannabis para fins medicinais. Estamos avançando. O projeto de lei já aprovado na comissão é um projeto de lei conservador, mas que atende à situação do momento. Essa comissão foi uma comissão que fez um debate amplo, né? Eu posso garantir a vocês que não é todo o projeto de lei que passa aqui na Câmara que tem um debate tão intenso, né, tão qualificado, no sentido das audiências públicas promovidas, que ouviu uma variedade tão grande de pessoas, né, médicos, especialistas, cientistas, pesquisadores, familiares de pacientes. E é por conta dela ser riquíssima em todos esses compostos, né,
que ela vai ter uma ampla indicação terapêutica. É por isso que ela funciona para várias doenças, porque ela é riquíssima em componentes. E, além disso tudo, nós ainda temos o nosso sistema endocannabinoide, que nós começamos a descobrir ele na década de 90, e que nem nas faculdades se estuda ele ainda. O Brasil tem uma, né, até a gente estava conversando aí com os colegas, né, todo o artigo, o trabalho, a divulgação que se vai fazer do tema plantas medicinais, começa com aquela ideia que o Brasil é o país que detém a maior biodiversidade do planeta. Ou seja, o maior número de espécies vegetais e o maior número de espécies também de uso medicinal. E por que a nossa fitoterapia, então, ela não corresponde a ter todo esse potencial, toda essa capacidade que o país tem? E a partir daí a gente foi se apropriando cada vez mais, né, desse tema, né, das evidências científicas que existem no mundo inteiro, que comprovam a efetividade desses tratamentos. Eu falei do nível dos debates nas audiências públicas. Infelizmente não posso dizer o mesmo do debate na comissão em si. Uma comissão de duros embates, né? Foi uma comissão realmente em que as mesmas pessoas que agora nesse contexto de pandemia falaram absurdos, como que na pandemia inteira iam morrer umas 2.000 pessoas, umas 4.000 pessoas no máximo, como disse o deputado Osmar Terra, esse mesmo tipo de pessoa usou esse tipo de argumento falacioso, né, de anti-ciência. Então, eu queria colocar aqui, presidente, eu fiz esse requerimento de retirada de pauta para que nós não levássemos adiante se repensasse essa discussão sem prazos, né, para que a gente pudesse ter um aprofundamento maior. Ao longo dos trabalhos dessa comissão, em muitos momentos nós tivemos que lutar contra mentira e desinformação. E é precisamente isso que está acontecendo agora. Porque, para começar, é mentira que os senhores deputados só tiveram conhecimento desse relatório ontem. Porque o relatório foi lido em sessão da comissão em abril. Em mais uma das dezenas de sessões que essa comissão realizou. Esse foi um dos projetos de lei mais debatidos nos últimos tempos dessa casa. Dezenas de audiências públicas, inclusive de uma das quais o deputado Osmar Terra, então, na época, ministro, participou como debatedor. Felizmente, mesmo apesar de todos esses desafios, foi possível aprovar na comissão o projeto. Então, nós que somos do Nordeste, uma região pobre, uma região onde a maior parte do seu território está no semiárido, temos uma planta que casa com as nossas condições climáticas, com o nosso solo, e uma planta que regenera o solo, colocando mais nitrogênio no solo, para que esse solo se torne mais rico. É um projeto que não é o texto dos nossos sonhos, né? Não é o texto perfeito, o texto ideal, que realmente traria uma política que definitivamente democratizasse o acesso da forma como a gente entende que seria necessário. Mas não dá para negar que é um passo muito importante. Avança sim na democratização, né? Mesmo com todas as suas limitações, traz uma mudança de concepção desse debate no Congresso e também na sociedade, né? Traz um reconhecimento por parte do Congresso da efetividade desses tratamentos, do uso medicinal da cannabis, e isso em si já é algo muito valioso, né? Então agora temos mais desafios pela frente, né? A vitória na comissão foi só um passo muito importante, mas só um dos passos que a gente tem em relação ao trâmite dessa matéria aqui no Congresso. Ele vai para o plenário da Câmara, depois ele ainda vai para o Senado, depois ele normalmente seria sancionado por um presidente, e isso não vai acontecer sob o governo Bolsonaro, que certamente vai vetar o projeto, e aí esse projeto volta para o Congresso analisar esse veto, e aí a gente tem a oportunidade de ter essa última vitória em relação ao projeto, que é de derrubar o veto. Então, gente, nós estamos inclusive constituindo aqui uma frente parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, uma frente parlamentar para que a gente avance cada vez mais nesse projeto. Uma associação como essa é muito importante, é necessária, e que essa atividade já é prevista na Lei de Drogas de 2006. A Lei de Drogas exceptua o uso medicinal da cannabis, né? E por isso eles estão dando conta desse trabalho, e eu quero visitá-los porque acho extremamente relevante
o trabalho que eles estão fazendo, de interesse público, de interesse da saúde pública, do bem-estar desses pacientes, e que bom que pessoas como eles prestam esse tipo de serviço. Parabéns à Flor da Vida, não é? Parabéns a uma associação formada por jovens que dedicam a sua vida para melhorar a saúde de crianças, de adolescentes, de adultos. Jovens que com muito espírito social, com muito espírito cristão, não é? Porque é um espírito de doação ao próximo ter feito esse trabalho. 1.500 associados. Mais da metade sem a menor condição econômica para adquirir o óleo. E essa associação, junto com outras, não é? Mas essa especificamente fazendo esse belo trabalho. Quero aqui parabenizar. A associação faz o trabalho que deveria ser do governo também, que deveria ser do governo também. Sempre precisamos do associativismo. Quero aqui dizer que a nossa luta, as nossas incompreensões ficam bem pequenas quando a gente vê o gigantismo do trabalho que a Flor da Vida faz. Vida longa à Flor da Vida e que aprovemos logo o PL 399. A Flor da Vida não medirá esforços na luta pela regulamentação da cannabis medicinal. Por isso estamos aqui, procurando alternativas, fazendo conexões, contatos. Iremos até o fim na luta pela regulamentação da cannabis medicinal de maneira associativa. E não mediremos esforços na matéria jurídica, levaremos o nosso processo até as últimas instâncias em prol dos nossos pacientes.